Hoje eu quero falar um pouco sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. Na verdade, nós temos primeiro a psicologia, que vem em torno de 1870 e alguma coisa, da Alemanha, de Wundt, que criou a psicologia, criou a psicologia com referências na filosofia. Então ele fez as teorias dele, o laboratório, que misturava tanto ciências culturais quanto as ciências sensoriais que ele criou, e com isso Wundt deu o início à psicologia tratando o consciente do ser humano. Então ele fazia experiências aquilo que ele queria produzir eram as sensações, que poderia responder o ser humano a um sino, a um bumbo, a uma sonoridade, algo assim. Depois, Wundt criou, logicamente, algo parecido com a introspecção, mas dentro da introspecção de Wundt, ele iria apenas chegar ao que nós podemos chamar de algo subjetivo. Subjetivo ainda não o inconsciente, subjetivo ainda junto ou parecido com a superfície, ainda nós estamos perto do inconsciente, do inconsciente não, perto do consciente. Então Wundt, ele participa dessa equipe que produz o laboratório, cuja a identificação é, na teoria, praticar aquilo que nós temos nas filosofias passadas. Lá para 1900 surge Freud, que daí nós abordamos a psicanálise, que ele entra com o estudo para o inconsciente, trazer à tona aquilo que nós não sentimos, mas que nós somos a todo momento, inclusive quando nós estamos dormindo. Freud ele tem essa abordagem um pouco mais profunda do ser humano do que o Wundt, ou seja, a abordagem da análise da psique e o estudo da psique, eles defrontam essa diferença que é estudar a psique como comportamento do ser humano, ou seja, o ser humano em meio à sociedade, como ele se apresenta. Aí eu estou falando de psicologia, o ser humano diante as adversidades, diante o governo, o dia a dia, a condução do ser humano. Agora, quando eu falo de psicanálise, eu falo do ser humano dentro do seu universo. Trocando as palavras, a psicanálise é mais ou menos, o psicanalista é como um Sherlock Holmes, então ele investiga o ser humano por dentro. Então, como Freud deixa sempre dito, aquilo que as pessoas não dizem, o silêncio vale muito, os dedos, né? Ou seja, as outras percepções do inconsciente para que o analista consiga compreender e fazer o paciente caminhar dentro dele, na psicologia nós temos esse caminhar, mas é muito mais social, é um comportamento muito mais do contexto daquilo que nós vemos, muito mais consciente. Haja vista que a psicanálise, ela no início, há muito tempo atrás, primeiro você fazia medicina, depois você fazia dentro da medicina a psiquiatria e só depois que você entraria com a psicanálise, porque é um estudo que demanda muito mais da profundidade do ser humano. Na psicologia, por exemplo, você não vai estudar todos os livros de Lacan dentro da profundeza de cada seminário, e também não vai estudar os livros de Freud, de Klein, enfim, mas isso na psicanálise. Hoje os países eles estão querendo dividir a psicologia da psicanálise, ou seja, você faz psicologia e se quiser fazer psicanálise você faz depois, ou então não faça a psicanálise, ou então só faz a psicanálise. Em média, o curso de psicanálise são 3 anos, mas evidentemente que você não aborda apenas aquilo que o curso lhe traz. Você aborda muito mais, você vai atrás de reportagens, você vai atrás de livros, você vai atrás de outras teorias, porque a psicanálise ela envolve muito isso, o que também envolve a psicologia. Dentro da psicanálise e da psicologia nós temos uma prática, que é a prática
da psicoterapia, mas como é uma prática, ela pode ser usada tanto na psicologia quanto na psicanálise. Em suma, a diferença entre as duas é a análise do ser humano, do paciente, a análise profunda do inconsciente, que vai dar muitas respostas e vai conduzir a um nível de cura, de sintomas, etc. E a psicologia, que vai dar a resposta do paciente, do seu consciente, como é que ele se comporta, como é que ele vai à frente. E essas duas teses são muito importantes para o ser humano, tanto na psicologia quanto na psicanálise. Uma não fica na frente da outra, mas agrega muito mais